Agora é reta final para a EBSER, e eu não sei como você está se preparando, mas é muito importante nessa reta final você ter acesso daquilo que a gente está te entregando agora. Que já pensou se alguns desses conteúdos você não conseguisse lembrar na hora da prova? Já pensou se você perdesse alguma dessas informações? Essa é a importância dessas revisões que a gente tem feito. Essa é a importância desse conteúdo que a gente tem entregado. Por quê? Agora falta muito pouco tempo até a prova. Então, você já prestou atenção que tudo que você assiste recente, você consegue resolver, você consegue lembrar das informações. Tudo que a gente está fazendo, a gente está entregando essas revisões, esses quebrando a banca, essas aulas para você poder ter o maior contato com o conteúdo resumido para sua prova, para você não perder questões importantes. Dessa aula você pode tirar 5, 10 questões que vão fazer muita diferença na tua preparação. 5, 10, 15, pelo menos as minhas que estão rolando de legislação da EBSER, você pode tirar muito, as 5 pontos lá dá para tirar porque eu estou trabalhando todo o conteúdo. Mas já pensou se você não tiver acesso a esse conteúdo completo? Se você é aluno do curso da EBSER, você tem acesso a essas videoaulas completas. Se você não é aluno, essa aula vai estar liberada uma pequena parte para você, e se depois você quiser continuar assistindo a aula para assistir todo o prazo lá, todo o tempo de revisão, aqui na descrição do vídeo tem um link, tá bom? Agora eu quero te desejar uma boa aula, que você consiga aproveitar ao máximo, tirar a maior quantidade de informações que você precisa e que isso caia na sua prova e que isso te ajude a lembrar, raciocinar as questões e ir mais para frente, para aquilo que é o nosso objetivo agora, que é colocar você como empregado público na EBSER. Um forte abraço para você, vamos para cima! Fala pessoal, fala moçada, professor André Rodrigues com vocês aqui no F Concursos. Urgência e emergência, dando continuidade ao nosso projeto Quebrando a Banca, sua preparação bombada para a EBSER. Nós vamos trabalhar hoje, nesse momento, um tema não tão corriqueiro, mas muito presente no campo das urgências e emergências, e que, se você reparou bem, está lá presente no seu edital, que são as emergências psiquiátricas. Eu não sei por que ainda, quando o conteúdo é de enfermagem, se insiste em chamar de emergências psiquiátricas, né? Já que é tão consolidado o termo saúde mental. Então, seria mais preciso trabalharmos o termo emergências em saúde mental. Mas o seu edital está chamando de emergências psiquiátricas. Não tem problema, vamos fazer dessa forma. A psiquiatria é um campo típico da medicina. A saúde mental já é um campo mais multiprofissional, multidisciplinar, envolve desde a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a terapia ocupacional, né, a saúde coletiva. Então tem diversos campos atuando nesse campo, nesse aspecto multidisciplinar, quando a gente fala de emergência e saúde mental, mas vamos tratar especificamente do termo emergências psiquiátricas, que é como consta no seu edital. Então, para a gente entender bem essas emergências psiquiátricas, presta atenção, pessoal, condição em que há um distúrbio de pensamento, emoções ou comportamento. Tudo bem? Muitas pessoas procuram caracterizar a emergência de saúde mental ou a emergência psiquiátrica somente quando há um prejuízo, né, da razão, quando há prejuízo de percepção, tipicamente delírios, alucinações. Nós vamos ver já a diferença de um de outro, vamos caracterizar um e outro, mas os simples distúrbios de emoções, de comportamento já são caracterizados de maneira aguda, né? Já são caracterizados como emergências em saúde mental ou urgências em saúde mental. Obviamente que isso vai depender muito de alguns critérios, como valência social, a quantidade de sofrimento que aquilo traz para a pessoa, né? As condições clínicas, a necessidade de atenção àquele indivíduo, mas quando a gente junta tudo isso, o ponto de partida que nós temos é a caracterização pelo um distúrbio de pensamento, emoção ou comportamento. Necessário atendimento médico imediato. Do mesmo jeito que a gente vai ter uma emergência cardiológica, uma emergência respiratória, quando a gente fala de emergência psiquiátrica, também precisa de atendimento imediato. Obviamente, nós sabemos que o campo das emergências de saúde mental é um campo marcado por preconceito, inclusive no atendimento. Nem todo mundo que vai atender a emergência psiquiátrica, ele é do ramo da saúde mental. Ele não trabalha num CAPS, ele não trabalha num hospital, numa unidade psiquiátrica. Porque hoje nós sabemos que as emergências psiquiátricas devem ser atendidas inclusive nos setores de emergência. Só para você ilustrar, só para você entender bem, eu estou no Distrito Federal. No Distrito Federal existe uma portaria de atendimento às emergências em saúde mental que prevê
que uma emergência de saúde mental deve ser primeiramente atendida, se for um adulto, na clínica médica do hospital mais próximo, do hospital regional, no caso do DF, e se for uma criança ou adolescente, na clínica pediátrica. Só a partir desse primeiro atendimento no setor de emergência, quando eu falo clínica médica, o setor de emergência é da clínica médica, não é a mesma coisa da pediatria. Somente depois disso é que ele deverá ou não ser encaminhado para a unidade de psiquiatria, se o médico de serviço no plantão avaliar a necessidade de internação. Tudo bem? Então nós vamos pensar que muitas pessoas que atendem essas emergências não são especialistas em lidar com o público de saúde mental, mas é uma emergência que merece atendimento imediato também. O objetivo, qual que nós temos aqui? Evitar maiores prejuízos à saúde psíquica, física e social do indivíduo ou eliminar possíveis riscos à sua vida ou ao de outros. Quando a gente fala de riscos à vida ou de outros, obviamente naqueles setores, naqueles locais que envolvem, naquelas emergências que envolvem possível violência, confronto. Já nós vamos ver como que a gente identifica, né, possíveis situações de violência, de confronto. Mas entenda que o indivíduo que está com mal mental, ele também apresenta sofrimento. Muitas vezes, inclusive, sofrimento físico. Nós temos muitas pessoas hoje que experimentam os chamados transtornos de ansiedade ou transtornos mistos de ansiedade e depressão. Essas pessoas não experimentam apenas sofrimento mental, elas experimentam sofrimento físico também. A sensação de morte é iminente, a opressão torácica é muito intensa, os tremores são muito intensos, a sensação de não respirar é intensa, é muito presente, é real nessa pessoa. Tudo bem? Então ela encontra uma sensação de sofrimento tanto físico como mental, nesses casos especificamente. Qual é o nosso objetivo? Restabelecer uma situação de normalidade. Embora nós saibamos que muitas dessas condições elas são crônicas. O caso da esquizofrenia, por exemplo, são crônicas, né? O que nós vamos tentar fazer é tirar a pessoa da situação de crise, de emergência, para que ela possa ficar em segurança e, em casos que envolvem violência, tanto a segurança dela como a segurança de outras pessoas também, inclusive das pessoas que estão realizando o atendimento. Existe um cálculo para nós determinarmos o grau da emergência, né? Uma tentativa de matematizar, se a gente pode chamar assim, esse neologismo, matematizar variáveis para que a gente determine de fato o grau daquela emergência. O que nós vamos levar em consideração nesse caso? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ativar essa canetinha aqui. Vamos levar em consideração o grau de urgência, tá bom? E aqui a gente vê urgência ou emergência, né? Mais uma vez, urgência ou emergência, o grau de urgência, a gravidade clínica do caso, a atenção merecida, a valência social. Eu falava um dia desses, numa aula que eu gravava, não aqui, mas em outro ambiente, sobre a valência social de determinadas emergências. Às vezes, a necessidade de atendimento não é ditada pelas características clínicas apresentadas pelo paciente, mas sim pela valência social envolvida naquele caso, né? A repercussão social que é envolvida naquele caso. Isso também nós devemos levar em consideração. E o tempo para iniciar o tratamento, né? Uma fórmula que leva essas variáveis, né? Então o grau de urgência multiplicado pela necessidade de atendimento, pela valência social, dividido pelo tempo, vai determinar para a gente o grau de urgência. Mas obviamente isso aqui é uma situação em que nós vamos especular, nós vamos estimar a partir de algumas variáveis que estão apresentadas aqui para você. Uma das emergências psiquiátricas mais predominantes, mais prevalentes que a gente vai atender são as síndromes psicóticas. E, geralmente nas síndromes psicóticas é onde requer mais atenção por parte dos profissionais que atendem. Tudo bem? Então a síndrome psicótica ela envolve um prejuízo de percepção da realidade. Perceba que eu não estou falando de esquizofrenia. A esquizofrenia é um diagnóstico médico, estou falando da síndrome. Sinais e sintomas que caracterizam uma síndrome. E nesse caso especificamente da síndrome psicótica, nós vamos ver como características os sintomas chamados de sintomas positivos e os sintomas chamados de sintomas negativos. Por que sintomas positivos? Porque eles acrescentam algo à pessoa. É algo que a pessoa não tem e
devido à emergência, devido à falta de controle da patologia, acaba sendo acrescentado algo à pessoa. Ou você acha que o delírio e a alucinação é algo presente em qualquer ser humano. Não é algo que foi acrescentado devido às condições fisiopatológicas do indivíduo. Então, os sintomas positivos clássicos que nós vamos ter na síndrome psicótica é o que nós conhecemos como delírio e a alucinação. Perceba, o delírio diz respeito a um distúrbio de personalidade, a como o sujeito se vê, a como o sujeito se reconhece. Ele pensa muitas vezes ser algo que ele de fato não é. Ele relata ser o que de fato ele não é. Para ele é uma pura verdade. Naqueles indivíduos que de fato estão em psicose, estão delirando, para ele é uma pura verdade. Apesar de quem está fora da crise, está fora do fenômeno, sabe que aquilo não se aplica. Claro, observando outros fatores, como entrevistando familiares, por exemplo. O indivíduo, por exemplo, afirma ser um policial federal, condecorado, sem nunca sequer ter passado por uma academia de polícia. Então perceba, é um distúrbio de personalidade. Ao passo que a alucinação é um distúrbio sensorial, diz respeito aos nossos sentidos. E aí pode envolver visão, pode envolver audição, pode envolver paladar, pode envolver tato, pode envolver gustação. Tudo bem? Nós temos, por exemplo, como mais predominante nas síndromes psicóticas as alucinações auditivas, embora muita gente pense que sejam as alucinações visuais. São as alucinações auditivas. Ele ouve muita coisa sem que aquilo seja real. É aquela voz que sopra no ouvido muitas vezes e que é, em grande parte, responsável do que nós conhecemos como mania persecutória. O que é a mania persecutória? O indivíduo acha que todo mundo está perseguindo, né? Talvez vocês já tenham tido professores dessa maneira, né? Que tem um grupinho conversando lá no... Não estou falando que ele tem psicose, mas estou falando que ele tem mania persecutória. Fica atento em relação a isso, por favor. O grupinho está lá no fundo conversando, aí o professor para a aula e fala assim, é de mim que vocês estão falando? Aí o outro grupinho está de novo, é de mim que vocês estão falando? Não tem nada a ver com o professor, mas ele sempre acha que é com ele, né? Ou seja, ele tem a mania persecutória, que é a mania de perseguição, ou seja, as pessoas estão confabulando, conspirando contra ele. E essa mania persecutória gera muitas vezes no indivíduo uma sensação, uma postura de defesa, de ataque. Eu vou contra-atacar, eu vou atacar porque quem me persegue é meu inimigo. E se é meu inimigo, pode me fazer mal. Então eu vou fazer mal com uma intenção de defesa, né? Uma legítima defesa, vamos dizer assim, uma pseudo-legítima defesa nesse caso. E aí nós temos também o que nós chamamos de sintomas negativos, porque eles agora tiram algo da pessoa. Exemplo, a apatia, a anedonia, que é a ausência de prazer. Um ser hedônico é um ser voltado para o prazer. Um ser anedônico é um ser com ausência de prazer. Ele não sente prazer na alimentação, ele não sente prazer numa bebida, ele não sente prazer numa atividade física, ele não sente prazer numa atividade sexual. Então é o que nós conhecemos como anedonia. E pensem vocês, né? O nosso cérebro, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é impulsionado por sensações de recompensa, por atividade de recompensa. E que recompensa é essa? Prazer. Quanto mais você sente o prazer em determinada atividade, mais você quer repeti-la, mais você quer experimentá-la. Então, se você tem uma vida com ausência de prazer, a tendência é que você sempre se retraia. E aí nós temos um fenômeno chamado de embotamento cognitivo. O embotamento por si só vem do botão, lá o botão de rosa. Como é um botão de rosa? Ele é expandido ou ele é guardado em si? Ele é guardado em si, né? Então o embotamento cognitivo, o indivíduo se guarda, né? Ele se retrai, ele não socializa. Um dos grandes desafios que nós temos na reinserção do indivíduo que é portador de uma emergência, de uma patologia mental, é a ressocialização, que ele possa interagir com as pessoas, que ele possa ter contato com outras pessoas. Inclusive os CAPs fazem esse trabalho muito baseado nisso, a ressocialização através de grupos, né? Conversas, terapias em grupo, é com família, é com o próprio indivíduo, é o indivíduo é paciente com o paciente. E nós temos um outro fenômeno chamado de disforia neuroléptica. A disforia neuroléptica é um distúrbio motor causado pelo uso crônico de neurolépticos, os antipsicóticos.
Porque em determinado momento, esses antipsicóticos saturam receptores, muitas vezes de maneira irreversível. E dessa forma ele acaba criando a disforia neuroléptica, que ele tem distúrbios motores. Ele pode desenvolver, por exemplo, o parkinsonismo. Ele começa a tremer, ter dificuldade de caminhar, e muitas vezes isso pode ser irreversível, haja vista a não possibilidade de dessaturação, de desmobilização dos receptores para aqueles fármacos. Tudo bem? Só para a gente entender bem aqui, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Só para a gente entender aqui, pessoal, existe uma hipótese que é a hipótese dopaminérgica, eu estou falando de hipótese porque ela não é uma teoria firmada, embora muita gente ache que ela não é uma teoria firmada. Se acredita nisso com base nas respostas que o indivíduo tem com mecanismos que diminuem a dopamina. Então, o que diz a hipótese dopaminérgica? Que o excesso de dopamina, o excesso de estimulação de vias dopaminérgicas no sistema nervoso central liberam grande quantidade de dopamina, e essa grande quantidade de dopamina é a responsável pelos efeitos dos sintomas positivos. O que a maioria dos antipsicóticos, dos neurolépticos vão fazer é diminuir essa dopamina para que o indivíduo não sofra com os sintomas positivos, ou seja, ele diminui a incidência tanto de alucinação como de delírio. Eles agem muito pouco nos sintomas negativos, embora ajam, eles vão agir muito pouco nos sintomas negativos. Então, os sintomas negativos devem ser trabalhados de outras formas também. O grande problema do indivíduo tomar um neuroléptico, principalmente os antipsicóticos, principalmente os antipsicóticos de primeira geração, são seus efeitos adversos. Só para que você tenha uma ideia, a dopamina, além de agir de maneira muito própria no organismo, ela é também inibitória para outros neurotransmissores. Exemplo disso, a dopamina inibe a ação da acetilcolina. Para que serve a acetilcolina, meu querido enfermeiro? Lembra aí, a acetilcolina é o nosso principal neurotransmissor da nossa atividade músculo-esquelética. Então a nossa contração muscular, por exemplo, nossa contração voluntária, ela é mediada por acetilcolina. Então todas as vezes que a acetilcolina, vamos falar grosso modo, todas as vezes que a acetilcolina se eleva, a dopamina inibe. Faz um efeito de feedback negativo, ela inibe. Então se eu tenho um fármaco que diminui a biodisponibilidade de dopamina no organismo, consequentemente nós esperamos que a acetilcolina fique com a atividade aumentada. O que eu vou ter nesses indivíduos então? Alta contração muscular. E tendo alta contração muscular, ele acaba desenvolvendo parkinsonismo. Percebam, né? É um efeito adverso importante desse fármaco. A dopamina também inibe prolactina. Então, se eu tenho pouca dopamina decorrente do uso do antipsicótico, a prolactina acaba ficando exacerbada. Homem também tem prolactina. Imagina então um indivíduo homem com ginecomastia formando mama e inclusive com galatorreia, escorrendo leite, drenando leite. Esses sintomas desses antipsicóticos, o mais conhecido deles é o haloperidol, o aldol, acaba fazendo com que o indivíduo não queira fazer adesão medicamentosa. Obviamente, nós temos fármacos com esses efeitos adversos menos pronunciados, mas são mais caros, né? O que você acha que o SUS compra? Os fármacos mais caros, de tecnologia mais avançada ou os mais baratos? Quem é que mais usa o SUS? O pobre. Então, nós temos essa classe social, muitas vezes, não querendo aderir às medicações por causa dos efeitos adversos. Nós precisamos entender isso. Eu falo muito com os colegas bombeiros quando eu estou dando essa aula para eles, de emergência de saúde mental. Alto lá, antes de dizer para o cara assim, tá vendo? Você tá assim porque não toma sua medicação. Olha o sofrimento que você está fazendo a sua família ter, porque você não toma medicação. Você sabe os efeitos adversos que essa medicação traz para esse indivíduo? Você gostaria de experimentar esses efeitos adversos? Na psiquiatria tem uma brincadeira que diz que para tomar um antipsicótico o indivíduo tem que ser muito doido. Percebe o trocadilho? Tá bom? Então a gente tem que levar isso em consideração. Nós temos também
no nosso hall de atendimento os transtornos de humor, né? A pessoa chega aos departamentos de emergência com uma grave crise depressiva, depressão maior, né? Ou ela chega com episódios maníacos. A mania nada mais é do que o polo oposto da depressão. Tristeza profunda, euforia elevada. Quando o indivíduo cronicamente transita por esses polos, nós temos o conhecido famoso, muito famoso, transtorno de humor bipolar. Que um terapeuta, que um psiquiatra demora algum tempo para diagnosticar, mas que o seu amigo acha que é especialista e quando você apresenta algum episódio de transtorno de humor, ele fala, esse cara é bipolar. É bipolar. Todo mundo acha que é especialista em bipolaridade e sai diagnosticando todo mundo com bipolaridade. É um fenômeno, uma patologia de diagnóstico difícil, não é fácil. Na depressão maior nós observamos o que, pessoal? Vamos lá, ó. Um humor deprimido, obviamente. Apatia e perda de interesse, alterações de peso e apetite. Tudo bem? A apatia e perda de interesse e humor deprimido são características que devem fazer parte do diagnóstico. O indivíduo necessariamente tem que apresentar essas duas características. Uma das duas características. Alterações, distúrbios do sono, a fadiga. Já nós vamos falar de fatores de risco de suicídio que tem muito a ver com o sentimento de menos-valia. O indivíduo atribui a si pouco valor. Consequentemente, né, ele acaba se entristecendo ainda mais por não se sentir com valor social no seu microgrupo, no seu macrogrupo, no trabalho, na escola, e acaba muitas vezes caminhando por um caminho de pensamento de ideação suicida, até chegarmos à ideação suicida. Já o transtorno, a gente está aqui no transtorno bipolar, já levando como característica o polo elevado. Nós vamos ter o humor elevado, expansivo, o indivíduo é facilmente irritável, ele tem a autoestima elevada, grandiosidade. Por experiência, na rua, quando eu já fui chamado para atender indivíduos com transtorno bipolar, naqueles episódios, né, de irritabilidade, no episódio maníaco, é extremamente difícil de atender, de atendê-lo. Porque é um indivíduo que não conhece limites, tudo tem que ser a favor dele, ele não cede, e muitas vezes a negociação não anda, porque ele tem a mania de grandiosidade, né, ele se acha bastante, né, ele tem a autoestima muito elevada, ele cede muito pouco na negociação. Ele é agitado, ele é propenso a correr riscos. É um indivíduo que muitas vezes nessas crises ele quer correr muito risco. É um indivíduo que na crise ele quer fazer sexo sem camisinha, ele quer usar cocaína, ele quer saltar de paraquedas, ele quer andar no carro em alta velocidade. Menor necessidade de sono, dificuldade de concentração, ele tem opinião para tudo, tem dificuldade, tem pressão para falar, ele opina desde jogo da velha até economia. Tudo ele tem aquela pressão, ele tem que falar, ele tem que opinar sempre, e sempre mesmo. Mas tem fuga de ideias e pensamento acelerado, né? Não estou dizendo que ele tem transtorno de déficit de atenção, mas as ideias fluem de maneira aleatória e não ordenada o tempo todo nesse indivíduo. Aí chegamos aqui também nos fatores de risco para o suicídio, que é algo grave em nossa sociedade. Nós vivemos todo ano, eu falava em uma outra aula sobre as campanhas dos meses, né? Todo mês tem uma doença para a gente fazer propaganda, né? Todo mês. Aí eu estava vendo uma página, né, do Choose Wisely, que é uma campanha médica para a escolha corretamente, para o pensamento crítico e tudo, propondo que nós escolhêssemos o janeiro como janeiro branco. É o mês sem doença. É onde a gente não fala de doença. Fale somente de promoção à saúde. Esqueça a doença. Porque todo mês, inclusive a gente incentiva em determinados meses, mais tipicamente em outubro e novembro, campanhas de rastreamento que a literatura já tem mostrado que são falhas e que não protegem mulheres do câncer de mama e não protegem homens do câncer de próstata. E nesse sentido nós temos o Setembro Amarelo, que é a campanha, o mês de prevenção ao suicídio, e que infelizmente ficou banal.
mas é muito banal mesmo. Todo mundo vai lá nos stories do Instagram e coloca, se você precisar conversar, pode falar comigo, mas ele só coloca em setembro. Você só pode conversar com ele em setembro. Se for em agosto, passou o mês. Passou o mês. Ele só quer fazer aquela propaganda de, não, quiser conversar, não, eu estou aqui para te ajudar. Mas só vale setembro. E muitas vezes, se você quiser conversar, ele não quer conversar. Já percebeu que a gente vive uma espécie de ditadura da felicidade? É proibido ficar triste. É proibido ficar triste. E é tão proibido ficar triste que nós não nos preparamos para a tristeza do outro. Quer ver um exemplo? Você encontra um colega na rua, fala, e aí, camarada, oi João, oi José, oi Maria, como é que você tá? Aí Maria fala assim, não tô bem não. Você não sabe nem como é que você responde. Você sequer sabe como é que você responde. Porque você espera a Maria dizer o quê? Tô ótima. Você não viu minha foto no Instagram sorrindo? Eu tô ótima. Todo mundo tem que estar feliz. Gente, é permitido ficar triste. É permitido ficar triste. Esses dias uma amiga estava fazendo uma campanha lá no Instagram, falando sobre ansiedade, e eu pensei, né, fiquei lá pensando, essa ansiedade que ela está falando, todo mundo tem. É natural que fiquemos com expectativas, tenhamos medo, receios, que na véspera de um dia importante nós não durmamos direito. Isso é normal demais. O que não é normal é isso se exacerbar. Aí sim, não é todo mundo que tem isso. Eu sou meio avesso à ideia de que todo mundo tem que fazer terapia. Para mim isso é coisa para terapeuta ganhar dinheiro. Todo mundo tem que fazer terapia. Será mesmo? Será mesmo? E toda vez que sai um manual de diagnóstico de saúde mental diferente, vem lá mais 10 doenças de saúde mental. Daqui a um pouco a gente não vive, a gente é uma doença pura. Daqui a um pouco vai ser assim. Agora já tem transtorno de videogame para quem joga videogame, tem transtorno para quem fica no celular. Pelo amor de Deus. É transtorno demais, é indústria demais. É mercantilista demais, é comercial demais isso. Então não é proibido ficar triste, né? Não é mesmo. O duro é você manter essa tristeza. Né? As pessoas têm que viver o luto. O problema é quando o luto dura 6 meses e tudo mais. Mas não só a tristeza, né, é algo de fator de risco. Né? Nós temos diversos fatores de risco classificados em categorias. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia aqui, sistema de saúde, o indivíduo que tem câncer. O câncer é uma doença que gera muita preocupação na pessoa. E ela sabe que tem dificuldade de acesso ao sistema de saúde, isso é um fator de risco para o suicídio. Né? Da sociedade, acesso a meios de execução. Tá fácil? Tá fácil subir nas torres? Aqui em Brasília mesmo, nós tínhamos um shopping aqui que ele teve que mudar a ideia dele. Num ano, 11 suicídios num ano no mesmo shopping, saltando lá de cima. 11 no ano. Ele teve que fechar com blindex lá em cima. Porque, acesso ao meio de execução. Subir na torre tá fácil, acessar o parapeito do viaduto tá fácil. Então a gente tem que tomar cuidado. Divulgação inapropriada nos meios de comunicação. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Falar sobre suicídio é diferente de noticiar suicídio. Tudo bem? Nós devemos falar sobre o suicídio, conversar sobre o suicídio é um fator de proteção e não de risco. Agora, noticiar o suicídio só por falar, tal pessoa cometeu suicídio, isso é um fator de risco. E muitos meios de comunicação não entenderam essa diferença. Estigmas associados a comportamento de quem buscou ajuda, né? Eu não vou buscar ajuda para quê? Para as pessoas me julgarem, acharem que eu sou fraco? Todo mundo, qualquer pessoa pode viver com uma doença hepática. Ninguém fala, olha, lá vai uma pessoa com doença hepática. Mas quando o indivíduo está com depressão, que indivíduo tem depressão. Mas ninguém fala, o indivíduo tem cirrose. Ninguém fala. Agora, quando fala que é saúde mental, nas comunidades, né, desastres, guerras e conflitos, nós sabemos que o número de suicídios no pós-guerra, nos pós-desastres, nos pós-conflitos armados da sociedade civil de maneira geral, o número de suicídios cresce. Após crises econômicas, o suicídio cresceu após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929,
O suicídio cresceu após a crise mundial econômica de 2008, com aqueles golpes dos bancos americanos, que quebrou as bolsas de maneira geral, porque aí vem crises econômicas, vem aumento do desemprego, e aquele indivíduo, mulher ou homem, que de repente tinha uma vida estável, perde o emprego, não consegue mais pagar a conta de água, não consegue mais colocar alimento em casa, não consegue mais pagar suas contas, se vê em desespero e fica propenso à ideia suicida. Relacionamentos, né, gente? Relacionamento, né? A gente tem que ter alguém, parece, né? Tá na Bíblia, né? Porque o homem tem que se juntar à mulher, a mulher sei lá o que é. Como é que tá? Então parece que tem que ter, e se eu perco, você não consegue lidar com o sentimento de rejeição, é difícil. Aí o indivíduo fica propenso a isso. E os individuais, né? Tentativa anterior de suicídio, ela é fator de risco quando o arrependimento não foi espontâneo. Agora, quando ele teve um arrependimento espontâneo na tentativa anterior, não cometeu e seguiu em frente, isso não é um fator de risco. Agora, quando não aconteceu, quando a tentativa de suicídio, quando o suicídio não aconteceu por um erro de execução, muitas vezes, é um fator de risco para uma nova tentativa. Eu já vou contar uma história para vocês de uma experiência do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo que tem muito a ver com isso aqui. Muito a ver mesmo, que são experiências vividas por eles nas prevenções, o que eles estão fazendo e o sucesso que eles estão tendo com a comunicação terapêutica na hora da intervenção do suicídio. Tudo bem? Já já a gente volta, me aguarda aí. Olá pessoal, vamos lá, mais uma revisão nessa semana sensacional. Agora é voadora nos peitos, paralelepípedo na cara, é ir pra cima com tudo e vão ser 2 semanas intensivas com revisão manhã, tarde e noite. Não sabia ainda? Eu sei, eu tinha dito que era só noite. Na verdade, primeiro eu falei que iam ser só 5 dias de revisão. Depois cara, só 5 não vai dar, e eu aumentei para 10. Depois eu aumentei para 13 dias de revisão e agora vão ser 14 dias de revisão e não só à noite, como eu tinha falado. Revisão manhã, tarde e noite. E revisões totalmente gratuitas para quem já tem o curso completo da EBSER, que foi aquele curso focado que a gente fez com aprovação acelerada, tudo aí com os conteúdos que a gente aposta para essa reta final da tua prova, com os professores trazendo revisões e exercícios, muitos exercícios você vai ver, e essas revisões à noite que são bem focadas. Então, a partir de agora serão 14 dias de revisão manhã, tarde e noite, tudo isso para você se preparar na sua reta final. Se você não é aluno ainda, você pode comprar, se quiser somente essa revisão. Aqui no link na descrição do YouTube tem as informações de como você pode participar especificamente dessas revisões. Essa aula vai estar uma parte liberada para você, mas se você quiser ir mais a fundo no seu processo de preparação, clica no link que está aqui abaixo, tá bom? Um prazer ajudar com o seu processo de preparação. Vamos lá, vamos para cima. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom.
Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSEST. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, Concursos. Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.